Fala, palmeirense. Bem-vindo ao canal Diego Iwato Marada. Já chego aqui pedindo para você se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, comentar, compartilhar, deixar o seu like, seu comentário, né? No final da semana a gente vai fazer mais uma vez o episódio comentando os comentários. Tem um público cativo ali, uma galera que gosta. Tem muita gente que são sempre os mesmos ali, parece, mas a audiência acaba sendo até bem legal e é sempre bacana poder interagir, já que a gente ainda não tá fazendo live, mas tá chegando a hora, tá chegando a hora. Tudo é certo, tá chegando a hora. Prazer ter você aqui de volta. Vamos falar de Palmeiras. Aqui a gente fala de Palmeiras todo dia, tentando pensar algum cenário diferente, sempre com informação, sem fake news, sem gritaria, sem avaliar com raiva. A gente tenta, né? Às vezes o time não ajuda muito, mas a gente tem um jeito aqui com menos treta de discutir futebol. A gente pode discordar, eu vivo discordando dos comentários, os comentários vivem discordando de mim, mas é importante, cara, eu não gosto de discutir na treta. Então, se você quer discutir na treta, talvez esse canal não seja o mais indicado para você. Mas eu daria uma chance pro canal Diego Iwato Marada. Vai que você curte comentar futebol mais calminho, beleza? E quem tá mais calminho também, além do torcedor palmeirense, porque o time voltou, o Abel voltou, ou seja, quem tava nervoso com a ausência do Abel já tá mais tranquilo, né? O Palmeiras tá treinando para pegar primeiro o Inter, jogo dificílimo no Allianz Parque no sábado, dia 13. E depois, dia 17, o River Plate, que é, enfim, o jogo que todo mundo está pensando, que ninguém consegue deixar de levar em consideração. E vamos ver como é que vai ser o Palmeiras. E uma informação que tem circulado nos últimos dias, o palmeirense é engraçado, né? O palmeirense, quando ele gosta do jogador, ele gosta de jogador, né? E tem jogadores que realmente conquistam a torcida. E no Palmeiras, porque esse novo formato de elenco do Palmeiras, né, que tem jogadores muito longevos, cria vínculos, né? Muita gente ficou chateada com a saída do Mike, muita gente ficou chateada com a saída do Zé Rafael, até do Gabriel Menino, muita gente falou, do Rony, o Rony também tinha seus fãs, embora tenha mais detratores do que fã, também tinha seus fãs. E aí quando vai chegando a hora de alguns caras, assim, tipo, alguns o Palmeirense sente mais. E um cara que o Palmeirense sente tirar muito a saída dele, e tá todo mundo, mesmo quem não gosta muito do futebol dele, tá feliz com a possível volta, é o Rafael Veiga. O Rafael Veiga é o cara que ele nem precisava falar que ele é palmeirense, dá pra ver de longe que o cara é palmeirense pela maneira como ele sempre se comportou em campo, pela entrega dele, pelo amor que ele sempre demonstrou, a maneira como ele comemora os gols, enfim. Aquela ombrada absurda no Rodrigo Garro, né? Que não teve palmeirense que não comemorou aquilo como se fosse um gol. Afinal de contas, o Garro estava querendo intimidar o Estevão, que era o xodó geral da população alviverde àquela altura. E o Veiga acho que fez o que toda a torcida queria fazer, chegar dando no meio do Garro para ele parar de encher o saco do Estevão. E vocês devem receber, já tem recebido aquela figurinha do WhatsApp, que ele dá um brado e depois ele já estica o braço, como se ele quisesse ajudar o Rodrigo Garro a se levantar. É muita cara de pau, né? Acho que ele, no meio do caminho, ele pensou, deixa eu dar um migué aqui, que senão eu vou ser expulso. E no fim, não tomou nem cartão naquele lance, se não me engano, né? Mas o Veiga, cara, ele tem treinado, né? Na segunda-feira ele foi o alvo ali da entrevista do pessoal da comunicação do Palmeiras, né? Que todo dia publica um vídeo, imagens e um texto sobre o treinamento, né? Eles estão fazendo o trabalho que os repórteres faziam, né? Nós íamos lá dentro e cada um fazia isso e hoje eles entregam um material só, pasteurizado, único para todo mundo, com a mesma sonora, né, com o mesmo áudio para todo mundo, e o vídeo que é publicado na TV Palmeiras, que muitos veículos aproveitam esse vídeo, né, colocam nas suas matérias, mas já usei bastante vídeo. Ele chega por meio de uma empresa que faz uma curadoria e transforma aquilo num link para ser colocado no publicador dos principais veículos, né, e no WordPress. Então a gente acaba sempre usando as imagens, né? Mas realmente fica mais complicado de você conseguir coisas novas. E sim, pessoal, desculpa, eu vou falar isso quase todo episódio. Eu lamento muito que tenha mudado a maneira de cobrir futebol no Brasil. Hoje nosso trabalho ele é bem mais restrito, né? Mas enfim, vamos falar do que interessa, que é a volta do Rafael Veiga. Então a gente não tem visto o Rafa Veiga treinar, mas o Palmeiras sistematicamente tem mostrado lances dele, tem mostrado, trazido aspas dele, falas dele, né, dizendo falando como foi sentir essa questão do pubis todo esse tempo, né, e que tá pronto para voltar. E cara, isso vai mexendo com o palmeirense, né, porque
vocês vão de concordar comigo que o que mais faltou, eu sei que tem muita gente que fala que faltou futebol, que não sei o quê, que Abel Pardal, não sei o quê, mas cara, nem vontade dá pra dizer que faltou, porque os caras se empenham, eles não jogam sem vontade. Sem vontade foi o último jogo do Brasileiro do ano passado contra o Fluminense. Aquele foi um jogo muito sem vontade. Aquilo é futebol sem vontade. O que o Palmeiras faz hoje é um time que tem dificuldade com algumas questões. A finalização sendo uma das principais questões que o Palmeiras tem dificuldade. E o Veiga é um cara que, nos tempos áureos dele, era um cara que sempre se virava para chutar, sempre conseguia chutar. A bola parada dele era fundamental. Escanteio dele. Ele tá fazendo muita falta numa dinâmica de jogo do Palmeiras, não tanto com a bola rolando, mas com a bola parada principalmente. Porque o Palmeiras mudou a sua matriz de criação, né? O time hoje ele não fica tanto dependente de um cara como era o Veiga ali, embora o Veiga jogasse às vezes mais pelo lado também puxando, ele carimbava todas as bolas, né? Chegou uma época que ele estava que ele foi se tornando reserva em campo praticamente, né? Que aí o jogo passou a ser concentrado no Rios e no Estevão, basicamente. Ele só entrava para dar um toquinho ou outro ali, para participar das tabelas, mas ele começou a ficar meio sem função, porque ele não estava acompanhando. E hoje a gente entende que é a dor no pubis, e pelas fontes que eu tenho conversado no Palmeiras, existe uma crença de que, cara, essa questão do pubis realmente vai destravar o futebol dele de novo. Que o futebol dele estava travado por conta do pubis. E, cara, é curioso, aquele palmeirense tá nessa torcida, porque ele é um cara que o que mais faltou para esse Palmeiras, muitas vezes, parece que foi coração e experiência, liderança. Alguém que além do Gustavo Gomes, alguém que pudesse ali, sabe, se impor, até fisicamente, sabe? É, não abaixar a cabeça, poder trocar uma ideia com o árbitro ali meio mais no respeito, né? Mas se impor, não deixar os caras intimidarem. O Rafael Veiga é um cara que quando tá em campo, o, o adversário fica intimidado pela presença dele. Tanto no futebolisticamente falando, quanto no trato, porque ele é um cara que ele peita todo mundo, ele é um cara que ele não é o Felipe Melo, mas ele também não é um bunda mole, muito pelo contrário, ele é mais ligado, assim, mais combativo que quase todo mundo que está em campo, tirando o Gomes ali, né? O Roque tem mostrado isso também, uma tendência para ser assim, mas o Veiga é um cara que pode trazer isso para o Palmeiras agora, né? Pode acrescentar isso no Palmeiras agora. Mas isso à parte, cara, os números do Veiga são muito legais. Eu vou aproveitar números aqui do meu amigo o Vitor, o Lance, Vitor Palhares. Ele compilou uns números aqui que eu estava procurando, inclusive, para fazer, e ele compilou nessa matéria aqui do Lance. E eu vou usar aqui, valeu Palhares, tô citando você aqui. Acessem lá dá um clique no lance.com.br/Palmeiras. Se colocar Palmeiras Aposta, já vai aparecer a matéria, que é Palmeiras aposta em recuperação de antigo herói para sequência decisiva na temporada. O Palhares tem a mesma apuração que eu. O Palmeiras tem uma expectativa de que o Rafael vai trazer um futebol necessário. E os números, eles confirmam e contradizem isso, né? Eu vou trazer primeiro os números positivos do Veiga aqui. Isso é do próprio material de comunicação do Palmeiras, né? Eles também mandam um pré-jogo com estatísticas, e tudo isso está no site do clube. Você que tem curiosidade de saber números do Palmeiras, é só você entrar no site do clube, vai em calendário, você clica lá pelo mês que você quer e você clica em cima do jogo e lá em cima na aba vai aparecer pré-jogo. Você vai pegar um material muito rico, cara, que tem todas as estatísticas do Palmeiras no ano. Ações defensivas, finalizações, além de jogos, gols, tem dribles, desarmes, interceptações, ações defensivas, quem é líder do quê, estatísticas históricas, cara, é muito legal. E o Rafael Veiga, ele, apesar de ter jogado pouco esse ano, e aí o pouco dele eu vou trazer daqui a pouco, né? Ele tem 8 assistências, e ele é o líder de assistências do Palmeiras na temporada até agora. Nenhum jogador do Palmeiras deu mais passes para gol que o Rafael Veiga. Isso porque é o ano em que ele tá jogando mal, né? Jogando pior futebol seu, foi pro banco merecidamente, e tava jogando com dor ainda. E mesmo assim ele deu 8 assistências, né? E assistências, ou seja, quando computa assistência é que o gol foi feito, mas tem assistências para finalizações, né? E aí o Estevão, para finalizações, o Estevão deu 74. E o Rafael Veiga vem na sequência com 46, o Piquerez com 43, né? Para você saber, em assistências, 8 do Veiga, 7 do Maurício, 5 do Piquerez e 5 do Estevão, né? Então, o Veiga, ele pode trazer para o Palmeiras justamente as duas coisas que estão faltando.
a bola parada, né? E o passe em melhor condição para o cara finalizar. Porque assim, às vezes o Palmeiras finaliza pra caramba no jogo, mas você vai ver as finalizações, todas foram meio dificultosas. A maioria foi meio dificultosa, e o Veiga tinha um jeito de fazer os caras ficarem mais tranquilos para fazer o gol, né? O passe vinha mais redondo para você bater pro gol. Tanto que ele lidera com oito assistências, considerando aqui, ó, o Everton, que foi o cara que mais jogou 48 partidas. Agora eu vou pegar a estatística aqui do Palhares, como eu falei. O Veiga jogou só 33 partidas, das quais ele foi titular em 20. E olha que curioso, com ele o Palmeiras tem um aproveitamento muito pior. 60% de aproveitamento, fez 50 gols, tem uma média de 1,5 gol feito por jogo e 27 gols sofridos, 0,8 por jogo, né? E já sem o Rafael Veiga, foram 20 jogos do ano que o Palmeiras jogou sem o Veiga, dos quais o Palmeiras ganhou 16, empatou 2 e perdeu 2, né? Com o Veiga jogou 16 também, jogou 33, ganhou 16 também, empatou 11 e perdeu 6. Empatou 11 e perdeu 6. E sem ele são 2 empates e 2 derrotas em 20 jogos, 83% de aproveitamento. Então tem uma diferença considerável aí de números com e sem o Veiga, favorável ao jogo sem o Veiga. Mas por que isso acontece? Porque não saiu só o Veiga do time, porque outros jogadores entraram também, e o Palmeiras formou-se um novo Palmeiras, né? E esse novo Palmeiras tem uma função que é exercida por um cara que esse cara pode ser o Veiga, se ele estiver bem fisicamente, se ele conseguir correr. Porque hoje o Palmeiras tornou-se um time com jogo associativo veloz, sempre veloz. E o Veiga é o cara que às vezes diminui um pouco a velocidade do jogo. Não sei. Eu acho que se ele estiver realmente bem, e estiver tecnicamente bem, fisicamente bem, o Abel teria que achar um lugar para ele no time. Porque o Rafael Veiga Prime é um jogador melhor do que qualquer um desses de meio campo do Palmeiras hoje, incluindo o Maurício, incluindo o Andreas. Eu acho, pelo menos. Não sei se essa é a sua opinião. Obrigado para você que chegou até aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho, curta, compartilhe, comente. Diz aí se você acha que o Veiga tem que voltar, porque sim, porque não. Se você gosta do Veiga, se você acha que o Abel tem que manter como tá. Eu tenho visto muitas sugestões de escalação. Parece, por exemplo, que o Kelvin, na cabeça da maioria das pessoas, ganhou a posição já, no meio, né? Tem muita gente mantendo o Lucas no time, tirando o Maurício, enfim. O Palmeiras tem uma série de opções, mas na minha visão, no meio campo ofensivo, nenhuma é melhor que o Rafael Veiga Prime. Quem sabe ele volta? Não sei se vocês se lembram disso, mas o Arce, antes de operar o pubis no Palmeiras, também era bastante xingado no Allianz Parque, lá em 97, 98, aliás, 99 ali, 98, ele era bastante xingado. Aí ele chega em 99, né? Enfim, no começo da passagem dele, ele mesmo fazendo gols importantes, ele era xingado, porque ele não conseguia correr muito. Ele operou o pubis, voltou outro cara. E aí foi o Arce que todos nós conhecemos. Beleza? Até o próximo vídeo. Um abraço.